Olá, pessoal. Hoje, na aula de base teórica, nós estamos na aula 13. Nós vamos falar sobre os principais órgãos e entidades de classe. E aí sempre gera um questionamento, né? Por que a enfermagem, enquanto profissão, precisa estar permeada por esses órgãos e por essas entidades? Qual seria a importância deles para o exercício profissional da enfermagem? Então, as várias entidades, elas acabam representando os profissionais de enfermagem. Por quê? Porque tenta busca pela excelência. Porque quanto mais veracidade sobre as ações de enfermagem, mais a nossa assistência ela permeia a excelência, né? E todas elas cumprem a missão de integrar a categoria e alcançar objetivos importantes. É para a união da categoria também. Se você tem uma categoria de classe, de profissionais, quando a gente fala categoria de classe, é a categoria dos profissionais, né? Daquela determinada profissão. Se você tem uma união dessa classe, você tem uma profissão mais fortalecida, reconhecida no mercado de trabalho, que ela pode se sobressair em suas ações, né? E aí, dentre essas organizações, nós temos os sindicatos, a sociedade e os conselhos. Atuam cada um em uma área específica, e é importante saber qual entidade procurar de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, quando você termina a graduação de enfermagem, você não vai procurar o sindicato. Você tem que procurar os conselhos, que é para onde você vai fazer a sua inscrição principal enquanto profissional da área, né? E assim por diante. Antes de falar dos sistemas COFENS, CORENS e ABEM, vamos falar um pouquinho dos sindicatos, né? Para que servem os sindicatos? Os sindicatos são órgãos responsáveis pela defesa dos direitos do trabalhador. Então, na verdade, o sindicato ele vai envolver mais questões a nível de legislações trabalhistas. Como que a organização atua em relação à legislação trabalhista com seus funcionários, com seus colaboradores, né? No Brasil, surgiram com a industrialização e receberam tratamento especial na Constituição, em 1988, que lhes concede autonomia e lhes atribui o direito de recolhimento anual de contribuição sindical, destinada a manter o sindicato em atividade. Tem pessoas que têm alguns sindicatos que as pessoas pagam mensalidade porque tem alguns outros atributos. Oferece advogados, oferece questões de beleza, moda de beleza, cabeleireiro, serviços odontológicos, colônias de férias. E quando a pessoa não é associada ao sindicato, independente disso, uma vez por ano é descontada a contribuição sindical. Tem alguns lugares, tem algumas organizações que é direito do trabalhador escrever uma carta de próprio punho, negando essa contribuição. Também pode acontecer isso. E aí é encaminhado ao sindicato, não é descontado, né? A contribuição é descontada em folha de todos os profissionais com vínculo empregatício e corresponde ao valor médio incluído as horas extras de um dia de trabalho. E aí nós temos os conselhos de enfermagem, né? Os conselhos de enfermagem foram criados em 1973, por força da Lei 5905, né? E são órgãos de direito público e sua missão é regular o exercício profissional, através das diversas atividades que exerce. Além da legislação específica da área da enfermagem, os conselhos obedecem à legislação da área da saúde e correlatos, né? Então, o que significa isso? Todas as normas regulamentadoras que diz respeito às questões de enfermagem, por exemplo, a NR32, que a gente tem como foco da segurança dos profissionais da área da saúde, tem alguns preceitos que os conselhos também têm que seguir essa norma regulamentadora, por exemplo, né? Em relação a calçado, em relação à vestimenta e outras questões de equipamento de proteção individual. E antes disso, antes da era de 1970, o que acontecia? Cada coisa era a sua lei, na verdade, não tinha lei nenhuma, né? Então, cada um andava para um lado. Através da lei do exercício, regulamenta o que cada um tem que fazer, qual é o papel de cada profissional dentro da equipe de enfermagem. O Corém São Paulo a gente coloca por conta que nós estamos no estado de São Paulo, né? É composto de 21 conselheiros efetivos, 12 enfermeiros e 9 técnicos e auxiliares de enfermagem. E suplentes no mesmo número, eleitos pelo voto direto em eleições livres pelos profissionais inscritos regularmente no Conselho, para mandato de 3 anos, permitida uma reeleição. Então, nós temos, a cada término de mandato daquela
daquela composição de diretoria que está vigente, é feita uma nova eleição e todos nós profissionais vamos votar. Auxiliar e técnico volta para a categoria de auxiliar e técnico, enfermeiro para a categoria de enfermeiro. Abre-se as chapas, né, no caso, e é feita a votação. Ultimamente a votação tem sido feita online, mas é tudo regulamentado e tudo direitinho a votação, né? Tem todos os critérios de segurança em relação a isso. Haja visto que existe agora a lei de proteção de dados, né? E aí, qual é as responsabilidades dos Corems, né? Porque a gente fala Corems porque são de cada estado, porque eles são a nível regionais, né? É inscrição do profissional e cancelamento, expedição de carteira e cédula de identidade profissional, indispensável ao exercício da profissão, é obrigatório. Disciplinar e fiscalizar o exercício profissional. Ele faz visitas às instituições para saber como que está indo o andamento, se existe o número de profissional adequado para o quantitativo de pacientes a serem cuidados, escalas de férias, escalas de folgas. Na verdade, é o dimensionamento de pessoal que nós chamamos isso, né? E em relação às questões também que é privativa do enfermeiro, se realmente está acontecendo a sistematização da assistência de enfermagem dentro das organizações de saúde. Receber denúncia quanto ao exercício indevido da profissão, fiscalizar e decidir os assuntos referentes ao comportamento ético profissional. Então, dentro dos hospitais existem as comissões de ética intra-hospitalar, que dependendo das demandas da situação, é encaminhado os casos para o Conselho Regional de Enfermagem e lá também é deliberado algumas sanções, né? Que está tudo documentado na lei do nosso exercício profissional. Ela zela pelo conceito da profissão e dos que a exerce, elabora a proposta orçamentária anual, submetendo às aprovações do COFEN, que é o Conselho Federal Nacional de Enfermagem, exige o cumprimento das resoluções emanadas pelo COFEN, executa as resoluções do COFEN e exerce demais atribuições que lhe forem conferidas pela Lei 5905, né, pelo COFEN. Então, na verdade, ele tem um papel importante porque ele vai visualizar se a lei do nosso exercício profissional está, de fato, acontecendo como tem que acontecer, sem levar nenhum prejuízo se não prejudicar nenhum momento a assistência do paciente, e se também nós estamos sendo tratados de maneira correta, através dos nossos empregadores, né? Então, é os dois lados. Nós temos o lado, por isso que na lei do exercício profissional tem os direitos, os deveres, as responsabilidades e tem as proibições, lá na lei do exercício profissional. E o COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem? Ele é composto por 9 membros efetivos e 9 suplentes, eleito pelo voto dos 27 conselhos regionais, então, ou seja, todos os estados brasileiros, né, que cumprem mandato de 3 anos, permitido uma reeleição. É filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra. Então, ou seja, nós temos uma questão regional, que são os Corems, uma questão nacional, que é o COFEN, e depois nós temos um conselho internacional, que é a nível de todos os países que existem, né? Que é um conselho internacional para deliberar também ações internacionais relacionado à profissão de enfermagem. A diferença para nós, aqui no Brasil, que nós temos as categorias de auxiliar e técnico. Então, algumas questões são específicas para nós aqui, por conta disso. Porque fora do Brasil, só existe um enfermeiro, a categoria do enfermeiro. E aí, então, as regras de profissionalização do auxiliar e do técnico foi criada através do Conselho Federal de Enfermagem. Ela não é a nível internacional. E aí, qual é a funcionalidade do COFEN, né? Ela elabora e atualiza o Código de Ética da Profissão, válido em todo o território nacional, ou seja, em todo o Brasil. Define o valor da anuidade de cada um dos conselhos regionais. Então, nós pagamos uma anuidade por conta da lei do exercício profissional, porque existe toda uma organização, existe profissionais lá deliberando ações e eles recebem salário. E o salário se dá através dessas anuidades que os profissionais acabam pagando, né? Esclarece dúvidas apresentadas pelos Corems, aprecia decisões dos Corems homologando, suprindo ou anulando atos praticados por estes, se de repente foi alguma coisa, uma improbidade, né? Algo que não é adequado, também pode ser anulado. Promove estudos e campanhas para aperfeiçoamento profissional no nível nacional. Colabora com o COFEN na execução das ações estabelecidas do sistema COFEN-Corems.
Promove cursos de aprimoramento como a proficiência, feito à distância via internet. E normatiza e expede instruções para uniformidade de procedimentos e bom entrosamento entre os Corems, né? Então é importante porque o sistema COFEM, ele está sempre pensando na profissionalização, o conhecimento desse profissional, então atualizando esse profissional, e aí é o vínculo entre os Corems, porque não adianta só um estado andar e evoluir em relação a conhecimento aos seus profissionais e os outros estados não. E com o advento da tecnologia, isso facilitou bastante, porque consegue alcançar um número maior de profissionais e todos os estados brasileiros, né? E a ABEM? A ABEM é a Associação Brasileira de Enfermagem. É a primeira entidade de enfermagem fundada em 1926, olha. Vocês percebem que a ABEM está antes até dos conselhos, né? Sob o nome de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras. Estimulou a criação dos conselhos regionais e dos sindicatos da categoria do país. Então, na verdade, tudo começou com a Associação Brasileira de Enfermagem. É uma entidade de caráter científico e assistencial, foi renomeada em 64 como Associação Brasileira de Enfermagem e atualmente é a ABEM Nacional, com sede em Brasília. E ela funciona através de seções regionais formadas nos estados e no Distrito Federal. Na verdade, a associação, o que é uma associação? De sócios. É uma associação livre, você pode, depois que você terminar a graduação de enfermagem, você pode ficar sócio da ABEM. Então, qual é a vantagem? É a nível de conhecimento, a nível de atualização toda, tudo que está acontecendo de atual, demandas da própria profissão, o que está acontecendo novo, tanto no Brasil como fora do Brasil. Então, acaba sendo um vínculo importante. Participação dos congressos, que são congressos grandes, de disseminação do conhecimento. Então, acaba sendo um órgão de classe que é importante para nós enfermeiros, né? Quais são os objetivos da ABEM? Representar a enfermagem nacional e internacionalmente no trabalho, especificamente no que se refere à enfermagem. Reconhecer a qualidade de especialistas aos profissionais de enfermagem, expedindo o respectivo título de acordo com a regulamentação específica. Então, na verdade, são provas de proficiências que são feitas. Tem algumas associações, não é conselhos, são associações que você presta a prova e você consegue título de especialista a nível de pós-graduação. Mas são provas difíceis, às vezes, de conseguir. Por isso que muitas vezes as pessoas fazem o curso de pós-graduação de 1 ano a tentar uma prova. Mas se você fizer o curso e também tentar a prova e conseguir o certificado, você acaba tendo um plus, né, na verdade, no seu currículo, porque você passou numa prova de especialização da sua área. Isso é importante. Divulgar trabalhos e estudos de interesses da enfermagem, mantendo o órgão de publicação periódica. Existe a Revista Brasileira de Enfermagem, que é acesso aberto. Só vocês colocarem lá no Google Revista Brasileira de Enfermagem, tem vários assuntos legais, tem atualizações, é legal tá observando e vocês estarem sendo inseridos nesse novo mundo que vocês escolheram, que é a enfermagem, né? Promover, estimular e divulgar pesquisas na área da enfermagem. Promover intercâmbio técnico, científico e cultural com as entidades e instituições nacionais e internacionais, com vista ao desenvolvimento tecnológico da enfermagem. Então, serve de ponte também, né? Se de repente está acontecendo algo novo lá vamos pensar, no Rio Grande do Sul. Aí você entra em contato com a ABEM, ela faz uma ponte com o pessoal de lá e você começa a trocar figurinha com os outros estados, com outros países. E isso é importante, então melhora as nossas práticas de ações de enfermagem, né? E aí, continuando, né? Quais são mais os objetivos da ABEM? Articular social, política e financeiramente programas e projetos que promovam assistência aos sócios, né? Incentivar a sociedade e a cooperação entre os membros da categoria, promover o desenvolvimento técnico-científico, cultural e político dos profissionais de enfermagem e pautado nos princípios éticos, que é o que é mais importante. Nós temos sempre que lembrar que todas as nossas ações precisam estar pautadas nos princípios éticos da nossa profissão e princípios éticos do ser humano, na verdade, né? Coordenar e articular conselhos consultivos de sociedade ou associações de enfermagens,
enfermeiro especialista no caso, né? Então são o quê? Os enfermeiros nefrologistas, enfermeiro pediátrico, enfermeiro de centro cirúrgico e assim por diante. Cursos de escolas de enfermagem de nível superior e educação profissional e habilitação de técnico de enfermagem. Então tem muitas escolas que também recorrem à ABEM para auxiliar na formação desses cursos, né? Que isso também acaba tendo um alicerce maior em relação à abertura dos cursos. E aí nós temos a sociedade de especialistas, né? A sociedade de especialistas são as associações de cada segmento que existe agora na enfermagem. São vários segmentos. Enfermagem de pronto-socorro, de centro cirúrgico, de UTI, de nefro, de pediatria, neonatologia, dermatologia, enfermagem forense. Então tem N agora especializações, né? Então, uma sociedade de especialistas visa o reconhecimento profissional e o aprimoramento do exercício da profissão através da interação científica política entre os seus membros. Oferece assessoria jurídica, estudos, debates e seminários, além de benefícios como convênios e serviços. Trabalha em conjunto com os CORENs e com o COFEM e com os sindicatos. Então, a Anatem trabalha em prol da enfermagem, com o objetivo de desenvolvimento social, político e cultural dos seus associados, oferecendo serviços que auxiliam e facilitam o exercício da profissão. E aí, o que é a Anatem? A Anatem é a Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos de Enfermagem, que também é uma sociedade de especialistas. Então, além de todas as sociedades de especialistas que tem para o enfermeiro, existe essa Anatem, que é dos auxiliares e técnicos de enfermagem. Então, isso é importante também, né? Se você que é auxiliar ou técnico nunca ouviu falar, é importante, entra lá no Google, né? Como eu digo sempre, o Google sabe tudo, e procura lá sobre a Associação Nacional de Auxiliares e Técnicos. É sempre um aprimoramento em todos os segmentos da nossa área da enfermagem, e acaba sendo importante, né? E aí, finalizando, nós temos as questões que envolvem a defensoria pública. Por que isso é importante? Porque muitas vezes muitos profissionais se vêem no meio de processos, né? E não é pouco, infelizmente. Existem esses meios que sempre estão vinculados a alguma iatrogenia, alguma questão que aconteceu dentro da organização de saúde que leva aquele profissional a algum tipo de processo. Então, a Defensoria Pública, ela presta assistência jurídica ao cidadão carente. E isso é em todos os âmbitos, não necessariamente só na enfermagem, mas de uma maneira geral, né? Caso o profissional ganhe até o limite de isenção do imposto de renda ou comprove incapacidade de pagar um advogado. O serviço é prestado em matérias previdenciárias, criminais, trabalhistas, de direito do consumidor, direitos humanos, direito do estrangeiro, questões tributárias, casos relativos ao sistema financeiro de habitação, alimentação, saúde, dívidas de cartões de crédito e cheques especiais. Então, vocês percebem que é num âmbito geral, né? A Defensoria Pública da União, que trabalha junto à Justiça Federal, é a Defensoria Pública Estadual, que trabalha junto à Justiça Estadual. Então, nós temos a mesma coisa, uma Justiça Estadual, que é a nível de cada estado, e uma federal, que é a nível do Brasil inteiro. Então, se de repente aquele profissional não consegue ter um advogado particular pelas custas, ele pode procurar a Defensoria Pública para tentar auxiliar nessas questões, em algum tipo de processo que possa vir a acontecer dentro da área. E aí, finalizando, pessoal, era isso. Então, a gente tem que entender que as entidades de classes, de uma maneira geral, eu coloquei as mais importantes para vocês entenderem o que é isso. Porque muitas vezes as pessoas falam, o Corém, o COFEM só fica me cobrando anuidade. Mas é muito importante nós termos uma profissão legalizada. Por quê? Porque você acaba tendo um diferencial no mercado e quando você precisa disso, você precisa buscar os seus direitos e está lá escrito, está documentado. É diferente da coisa ser aleatória, ninguém sabe de nada. Então, existe sempre um fortalecimento para a classe de profissional. Espero que vocês tenham compreendido e eu fico à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês quando vocês precisarem, tá bom?